o lixo. Coitado. Um doente mental. Louco. Falar que ele é doente, eu acho que não é. Ele deve ter um pequeno desequilíbrio. E não é nada daquele que o pessoal tava falando. Se vocês forem ver. Oi, eu sou o Diógenes e esta é a minha história. Passei a conhecer o seu Diógenes justamente pelo problema que está na casa dele, né? Porque aquilo tá imundice, né? Terrível, porque quando eu vim pra cá, ele não morava aqui ainda. Quem morava era a esposa dele. Aí ela conheceu o seu Diógenes, eles se casaram, aí ela faleceu. Até então a casa era super limpa. Porque ela não deixava. Era limpíssima essa casa dele. Ela se matava de fazer limpeza nessa casa. Depois que ela faleceu, ele começou a trazer tudo para cá, essa sujeira. Eu acho que ele é um pouco louco e um pouco são, né? Ele tem partes, quando você conversa com ele tem partes da conversa de lucidez e horas ele fala nada com nada. É uma pessoa que talvez precise de ajuda, e que levou essa situação porque quis, ele que deixou acontecer tudo isso. Mas eu acho que é uma pessoa que tem salvação e que é só alguém querer ajudar ele, apesar de dar muita raiva de vez em quando dele por causa dessa situação. Vendê-lo, dar presente, ninguém quer. Infelizmente, obrigado a conviver com ele. Mas convívio não é nada agradável. Na verdade, eu já sabia que ele fazia isso porque eu conheço as irmãs dele. E quando ele morava com uma das irmãs, ele fazia isso na casa dela. Olha, é meio difícil assim a gente pensar tudo isso, mas cabeça de pessoa que tem problemas não tem lógica. Não tem lógica. A pessoa que tem problema, o raciocínio deles é sem lógica. Você não pode. Quer dizer, isso é um pensamento normal da gente, né? Como ele começou a pôr de dentro pra fora, então demorou pra gente perceber que a situação era grave. Porque primeiro ele encheu toda a casa pra depois começar a pôr pra fora. Realmente uma situação catastrófica, né? Uma coisa que você fala, como é que alguém consegue viver, né? Num espaço desse, nessas condições, dando a chance para ter toda essa coisa de contaminação, de bichos mesmo. Eu não sei, até eu falo para ele que ele tem muita sorte, né? Como é que ele não pegou uma doença, uma coisa mais séria, porque ali estava muito propício a tudo isso. Então, acho que tudo isso a gente tentou conversar, sensibilizá-lo, né? De que ele não podia continuar desse jeito, né? Ele tem dizem, né, não sei, mas dizem que ele tem uma doença que chama-se síndrome de Diógenes, né? E isso é realmente uma doença, e por incrível que pareça, tem o mesmo nome dele, a doença, coincidentemente tem o mesmo nome dele. É uma síndrome de Diógenes, né? A síndrome de Diógenes é uma síndrome que ocorre nos idosos, e que se caracteriza por colecionismo, ou seja, guardar coisas, mas não só guardar objetos, guardar também entulho e sujeira, lixo, detritos, dejetos, enfim, que leva a uma falta de higiene, então ao que se chama de negligência com a higiene, tanto pessoal como do meio ambiente. Gerado de Deus. Diógenes. Não é o nome? Só que é Dió.
mas era a expressão Diógenes, gerado de Deus, porque o latim, o hebraico, ele lê ao contrário. Tanto é que a Bíblia do latim, pode ver, do latim, do hebraico é o contrário, né? O Apocalipse é o primeiro, o último é Mateus. Eu tenho que dizer que ele é boa pessoa, né? O pessoal fala, fala muito, né? Mas ele tem a casinha dele lá, você tá cheio de tudo, lixo, tudo. Mas isso aí, 89% tem essa doença, que é pressão. Eu mesmo tenho uma pessoa me dá um telefone, eu ponho na minha carteira. Me dá outro, eu ponho de novo. Aquilo vai montando na minha carteira. Depois, quando eu vou ver, aquele papel não serve para nada. Então, é uma doença. Agora ele é drogado, né? E ele se sente feliz com aquele entulho na frente dele, né? Mas a gente conversando com uma pessoa assim, a gente é uma terapia para ele. Quem sabe que ele, logo ele se acorda para a vida e né, viver sem aquele lixo, né? Porque o vizinho acha que está perturbado com ele. Já pensou se tem alguma visita aqui, me aparece um ratinho fazendo uma visita? Todo mundo que vem aqui, os vizinhos vêm aqui, todo mundo já passa repelente antes de vir aqui. Chega aqui, os mosquitinhos da dengue vão sentando em todo mundo. Então o pessoal fica até com medo. Chega aqui, começa a cair, vem no fim da tarde. Ai não, nós vamos embora que daqui a pouco os mosquitinhos vão começar a vir aqui. E vem um monte aqui. E ele sabe que é mosquito da dengue que tem aqui, que já foi para análise. Eu me defino como uma pessoa que está se preparando para se definir definitivamente. Enquanto tiver isso aqui, eu tô meio assim. Depois que acertar tudo, aí eu vou me definir bem. Agora eu tô meio, vamos dizer assim, meio desorientado. Você acha que ele tem problema? Não, acho que o problema tem eu de aguentar ele do meu lado, né? Como vizinho. Porque ele não tem problema nenhum. Uma pessoa que fala muito bem, que se expressa muito bem, acho que se expressa até melhor do que eu, que ele não tem o estudo que eu tenho, mas acho que a normal aqui são os vizinhos do lado que deixaram ele fazer isso na casa. O próprio Diógenes tinha falado para mim. Ele falou assim, eu posso até sair daqui um dia, mas a hora que eu sair, eu não vou deixar nada aqui, porque eu ponho fogo em tudo. Ele já tinha falado isso, no dia que eu conversei com ele. Vocês podem querer que eu saia daqui, mas o dia que eu sair, eu vou pôr fogo em tudo isso. Você sente o cheiro de material se decompondo ali? Já pegou fogo ali 2 vezes. O primeiro foi mais assustador, né? Porque a gente nunca esperava que um dia ia acontecer isso, né? E ele tinha muitos botijões daqueles industriais, né? Ele tinha uns 8 daquele. Quando o bombeiro chegou, ele falou, sai de casa, tira carro, porque se esses botijões estiverem cheios, vai o quarteirão inteiro pro espaço. Então foi mais assustador por causa disso. Eu estava grávida do meu segundo filho, o meu primeiro filho era bebê. Então foi meio dramático assim, né? A gente ficou assustado. O segundo foi coisa pouca, a gente já nem, né, logo apagou. Esse incêndio que foi tocar o fogo, não foi que a casa já foi pegada fogo uma vez. E isso aí eu não trabalhava aqui não. Agora nesse foi briga de vizinho, então pegaram as coisas e foram queimando as coisinhas dele, né? E ele no meio. Eu fiquei só olhando com dó, né? Porque se ele tava querendo tirar as coisas do dentro do fogo, que é dele. O senhor acha que Jesus está aprovando a sua atitude de colocar a vida de todo mundo em risco, como já pegou fogo uma vez, com bujões de gás lá dentro? Eu falei, o senhor acha que a sua atitude
está correta? O senhor está irritando todos os vizinhos, o senhor está despertando em todo mundo o sentimento mais vil que existe, que é o ódio. Eu falei, e o senhor, como evangélico, seguidor de Jesus, está fazendo isso? O senhor acha que o senhor está a trabalho de Jesus? Maior condenação é para aqueles que torceram a palavra. Porque naquela torcida da palavra, aquela pessoa está levando um monte de gente para o inferno. Estão acreditando naquela palavra. Entendeu? É isso aí. Infelizmente a sociedade vai ter que pagar isso. Porque isso, de uma forma direta ou indireta, todo morador vai pagar a parte. Porque não é função da prefeitura limpar o terreno particular. Mas não existe essa saída. O bombeiro não tem força para isso. Nós já fomos no bombeiro diversas vezes, não tem força para isso. A delegacia regional não toma nem conhecimento. Você pode descer a delegacia e falar, eles não tomam conhecimento. Não é problema deles. Então a única pessoa, o único departamento que pode tirar é a prefeitura. Que tem máquina, caminhões, tudo é ela, não tem outra. Não existe outra saída. O problema é o seguinte, eu pus o lixo ali na frente para disfarçar. Os caras descobriram, por isso que puseram fogo. Eu me chamo Diógenes Batista Rodrigues, nasci no dia 5 de junho de 1932. Estou completando 75 anos. Dependente da graça de Deus, porque eu creio que foi a capacidade de Deus que me conservou até esta posição. Não por mim, pelo meu conhecimento, pelo que eu aprendi, mas pela graça de Deus. Muito mais daqui para frente, que eu estou sabendo que é Deus que realmente está na frente de cada um, principalmente na minha. Era bem unida, a família era bem unida. Tanto é que quando o meu pai resolveu, né? Que achou que estava apaixonado lá pela mulher lá, né? Nós nos reunimos lá e tal, e chegamos com não vamos concordar não, e não sei o que e tal. Mas vocês não apitam nada, não tem nada que falar.
quem manda aqui sou eu e tal, não sei o quê. E o único meio era internar a minha mãe como louca. Eu posso ser franca para vocês aqui, a realidade? Né? A realidade é o seguinte, a minha tia gostava do meu pai. E a minha tia fez um trabalho para minha mãe, entendeu? E a minha tia chegou lá na casa do meu pai, na minha casa, né? E me chamou. Pegou uma carta, pôs na minha mão. Terezinha, corre lá, entrega isso para sua mãe. Eu, menina de 5 anos, titia, vamos lá, manda para lá, você vai, manda para cá, você vai. Eu entreguei a carta para minha mãe. A minha mãe, depois que pegou essa carta na mão, a minha mãe não fazia mais nada. Se minha mãe não lavava, não passava, não, sabe? Ficava atrás da porta falando umas coisas que eu não entendia nada. Então eu não sei dizer para vocês se foi 10 dias, se foi 15 dias. Meu pai internou minha mãe. Aí o nosso pai, para poder fugir, ele colocou cada um de nós em asilo, né? Cada um de nós em asilo. E foi aí que ele fugiu. Eu passei à frente, como diz outros, né? Foi aí que ele fugiu com essa mulher que disse que não podia viver sem ela, não sei o que e tal. Depois que a gente aprendeu, papo furado. A gente foi internado em colégios. Só que eu fui para um colégio, o Diógenes e a Ivone e uma outra, tinha uma outra que eu não falei na época, que a Geni faleceu. Foi enterrado na Gota de Leite, foram internados na Gota de Leite em Santos. Na época existia, não se falava de creche. Então era Gota de Leite que se chamava na época em Santos. Eu fiquei no orfanato em Santos, não sei se conhece, ali na costa, asilo de órfão. Ali foi fogo. Ali foi fogo porque é aquele negócio, né? Vai haver um casamento com esse negócio de racismo, entendeu? A gente cresce meio bronqueado. Fiquei 13 anos no colégio. Quando eu saí, foi que eu sabia que tinha irmãos, fui procurar. E eu e mais uns 3 ou 4, uma meia dúzia, não vinha. Ninguém visitava. Os dois mais escurinhos era eu e um outro, chamado Wilson. O resto era tudo meio mulato, assim e tal, entendeu? Não tinha nenhum branco no meio. E a turma juntava para tirar sarro. Né? Vocês... sei daí, tal, sei o que e tal. Seu pai não vem não, sei o que e tal. Não, vem sim. Então aquelas senhoras que davam o conselho, né? Não pega a esperança. Vai ver, um dia você vai chamar o seu nome. Que ela chamava no alto-falante, né? E eu todo dia esperando lá. E se arrumava direitinho, e não sei o quê. E punha desodorante, aquela coisa, né? Esperando meu pai vir e tal. A minha mãe e tal, aquela coisa. E não vinha ninguém. E aquilo foi criando, né? Uma revolta e tal. Olha, sabe o que eu fiz para procurar meu pai? Eu fiz uma quadrilha. Tinha uma quadrilha. Antigamente, quando se falava de docas era um ambiente pesado, sabe? Quem trabalhava nas docas era um ambiente pesado, em Santos. E nesse tempo eu já estava começando a trabalhar no cais. Então eu já conhecia todos aqueles macetes e tal, aquela coisa, né? Comprar, tal, né? Arma. A droga é o seguinte, eu de tanto ver os caras mortos, né? Batendo papo com o cara hoje. E sabe que ali no carro já viu, né? O cadáver tá lá, o cara passa, nem. Você acha que só a internação seria o último caso, então? Não só. Com certeza, a internação. Se é uma doença, se não for tratada essa doença, com certeza vai voltar a pôr.
até como um passatempo para ele, como uma ocupação, ele gostava de arrumar as coisas, de consertar. Então que eles tinham muita coisa assim, cadeiras que dava para arrumar e ele até revender. Me falou até de alguns aparelhos, laptop que ele tinha guardado, que ele também estava consertando, junto com uma outra pessoa que ele conhecia, que entendia. Então que ele acabava acumulando materiais que seriam utilizáveis, né? Não era qualquer coisa, não era lixo. Ele não entendia isso como nada, como um lixo. E sim material que ele podia aproveitar e que ele podia até ganhar um dinheirinho com essa venda. Agora eu já estou pronto para ir para a igreja, que é o meu destino, daquilo que eu costumo fazer todos os domingos. O lugar que eu mais gosto é ir para a igreja. Gosta de cristão e essa raça não presta e vai por aí afora, né? Assim como disseram que Jesus não presta, então na Bíblia está escrito que eles vão falar também que a gente não presta, então não é para a gente ficar apavorado, não. Disseram até que Jesus era beberrão porque ele bebia o vinho, né? O vinho da bebida daquele tempo era o vinho, né? Era a Coca-Cola de hoje, né? A maioria daquelas coisas que tem na casa dele, aqueles lixo, a maioria ali é comprado. Não é ele chegar ali, catar e levar à toa, não. Ele paga. Você já viu ele comprando de carroceiro? Ah, sim, já vi, sim. Alguém, se levar uma tábua, alguma coisa, ele paga para alguém. Então ali é pago. É do suor dele. O que seria de valor e o que não de valor? Olha... relógios, rádios digitais, máquina fotográfica, binóculo, gravadores. Olha, é bastante coisa, mas agora sim. Isso seria de valor? Seria de valor, né? Tinha bastante coisa de valor. Coisa assim, que rendia dinheiro, não demorava muito para me vender para poder ter dinheiro. Mas isso assim mais ou menos. E o que você não tinha de valor, por exemplo? Coisa que não... Olha, esse detalhe assim, eu não... Natural não tem como ter sido, né? Apesar de que tava muito calor, né? Mas eu acho que não. Então, muitos vizinhos alegam que poderia ter sido um curto-circuito. Eu acho difícil. Então poderia algum vizinho ter chegado ao extremo de ter colocado fogo? Pode ser. Mas é que nem o Diógenes disse, ele disse que tá na mão da polícia técnica e que eles que vão apurar. O bombeiro acionou a polícia técnica por achar que era criminoso. O bombeiro tem experiência nisso e o bombeiro falou que não foi acidental, foi criminoso, né? E o bombeiro acionou a polícia técnica e agora tem que esperar a perícia. Você acha que o material atrapalhava a vida dos vizinhos?
Ah, eu creio que sim, que senão eles não estariam achando ruim. Eu creio que sim. Eles se sentiam, vamos dizer assim, se sentiam atrapalhados, né? Principalmente quando eu terminava um negócio e vinha com uma caixa. Então já veio. Falei, não, a caixa é para pôr o negócio que eu vou vender. Não posso sair com o negócio na mão. Uma vez saí com o negócio na mão, queriam me tomar. Pensavam que eu roubei. Como é que eu vou roubar da minha casa? Né? Mas disseram como disseram naquele dia, né? Eu saindo daqui, a casa pegando fogo. Eu não falei que foi ele que pôs fogo na casa? Pô, mas eu tô saindo da casa pegando fogo. Tá muito abatido, muito deprimido, muito chocado, deslocado, perdido no espaço e no tempo. Que aquilo era a vida dele, aquele depósito de lixo. O que eu poderia dizer para ele é o seguinte, que ele pudesse refletir bem, né? Meditar bem, que as coisas que ele vem fazendo até agora só trouxe mau prejuízo para ele, só trouxe prejuízo, né? Entendeu? As coisas que ele fez até agora. Mas ao mesmo tempo foi bom, porque saiu aquela sujeirada dali, aquele foco de doença, né? Mas deu dó, deu muita dó. Você se sente feliz? Olha, não, assim, como diz o outro, mais para infeliz do que para feliz. Por quê? Porque eu estava pensando em dar certo com a minha esposa para poder viver aquela vida que eu estava esperando, né? Que eu sempre lutei para ver a chance, veio que caiu logo de cara. Então fiquei meio assim, mas não é, vamos dizer assim, essa infelicidade não é, vamos dizer assim, não está fazendo muito mal, não. No meu pensamento, eu confio no futuro que está preparado para mim.